Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então para iniciar nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a centralização do poder na Europa, principalmente aí na parte dos reinos ibéricos. Então, primeiro de tudo, galera, a gente viu que com a queda do feudalismo, a gente vai ter um processo de centralização de poder. O que isso quer dizer? O poder agora vai estar centralizado nas mãos de uma pessoa, e essa pessoa, ela vai ser o rei, tá? A partir do momento que eu tenho um poder centralizado no rei, eu inicio um processo chamado de processo de monarquia. Então, a monarquia é um poder centralizado no rei. Essa lógica vai começar lá nos reinos ibéricos, onde hoje se localizam as regiões de Portugal e Espanha. Eles vão ser os primeiros a trabalhar com esse modelo de centralização de poder. E por que essa centralização acontece, galera? O foco muda. O foco agora não é as terras, como a gente tem aí na questão do feudalismo. O foco agora é o poder por meio da manipulação. Então, por isso que a gente vai ter essa centralização de poder nas fontes monárquicas, tá? Toda vez que a gente falar em monarquia, a gente está sempre falando do poder do rei, beleza? Não podemos esquecer disso, tá? Continuando então, Portugal vai ser um dos pioneiros a utilizar esse processo, tá? Graças ao processo da Guerra de Reconquista, que foi um conflito entre cristãos e muçulmanos, em busca do poder da mesma localização, e também da Revolução de Aves, que não aceitou a união entre os reinos de Portugal e Castela. Então, lembrando, Portugal, graças a uma série de fatores políticos, vai ter essa centralização de uma monarquia. Então, primeiro a Guerra da Reconquista, conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo mesmo local, então a gente percebeu que nessa Guerra da Reconquista, consequentemente, Portugal acabou ganhando, e a Revolução de Aves, que não aceitou a união entre os dois reinos, o reino de Portugal e Castela, só fazendo aí um adendo, o reino de Portugal, óbvio, consequentemente Portugal que nós conhecemos hoje, e o reino de Castela, a Espanha que nós conhecemos. Então, graças a essa não união, Portugal centralizou o poder em si mesmo e estabeleceu uma monarquia, beleza? Dando continuidade, então, além dessa questão, desses conflitos, Portugal se utilizou de um processo chamado de sesmarias, que é a doação de lotes de terras a pessoas de confiança. Então, não bastava somente centralizar o poder, eu tinha que deixar pessoas no comando dos meus territórios que fossem de confiança. E para garantir que essas pessoas fossem lutar, evitassem tomar territórios, evitassem ceder o território ao inimigo, Portugal vai criar o processo de sesmarias, que é a doação de territórios para pessoas aliadas a si. Qual que é a função das sesmarias? Em troca de território, garantir a proteção da unificação do reino de Portugal. Tudo bem? Vamos lá, continuando então. Com a tentativa falha da junção entre esses dois reinos, Castela, o reino de Castela, que é a Espanha, vai ter uma centralização do poder, graças à sua família real e à questão das expedições. Então, já na Espanha, pensando aí nos reinos ibéricos, Portugal e Espanha, a Espanha tenta essa união com Castela, ou melhor, tenta essa união com Portugal, o reino de Castela e Portugal não dá certo essa união, então o que acontece? A Espanha decide unificar a sua monarquia, centralizar o poder na mão de seu monarca, do seu rei, e expandir esse seu território graças a grandes navegações. Então nós temos Portugal, que também faz parte desse conflito, a Revolução de Aves, não faz união com Espanha, certo? Se torna independente da questão econômica, não precisa mais da Espanha, não vai precisar de Espanha, centraliza seu poder em uma monarquia e essa monarquia estabelece o reino de Portugal, que é mantido e vigiado graças às sesmarias, que eram doações de terras a pessoas de confiança. Já o reino de Castela vem a se tornar Espanha, unificando seu poder na monarquia de um rei, nas mãos de um rei, graças à aplicação do quê? Graças à aplicação desse não acordo da Revolução de Aves e também a questão das expedições marítimas, que vão fazer com que a Espanha enriqueça muito forte. Tudo bem? Bem, outro país que também vai participar dessa lógica vai ser a França. A França ela vai se estabelecer graças à questão da Guerra dos 100 Anos, conflito entre França e Inglaterra. Então, aqui a gente tem as 4 principais potências se centralizando no poder, Então, Portugal, que a gente já comentou, Espanha, que a gente comentou, e a França agora, que vai, por meio da Guerra dos 100 Anos, entrar em conflito com outro país que é a Inglaterra, que era a principal potência da época. Com a vitória francesa, os franceses vão aplicar o que nós chamamos de monarquia absolutista. O que significa uma monarquia absolutista, galera? É sim também o poder do rei, mas nessa monarquia, o poder do rei é absoluto, ou seja, ele manda, a população obedece sem nenhum tipo de questionamento. Isso, vocês vão ver aí lá por volta do 8º ano, que vai ser um elemento principal para a prática do iluminismo e, consequentemente, da Revolução Francesa, Então,
conflito na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra acaba resultando em uma monarquia absolutista francesa. E aí resta a gente ver o lado da Inglaterra. A Inglaterra ela vai acabar estabelecendo uma potência, tá? Graças à aplicação da Carta Magna. A Carta Magna ela pôs fim ao conflito também derivado da Guerra dos 100 Anos e fez com que duas famílias, a família York e a família Lancaster, formassem o Reino Unido, ou seja, iniciasse o processo aí da Inglaterra se tornando uma potência. Finalizando então, tá galera? Então a gente vai trabalhar aí os processos de monarquia. Monarquia é sempre o poder do rei. Vamos trabalhar com as 4 principais potências, tá? Lembrando que uma potência é um país forte e influente na economia. E aí você tem Portugal, que se estabelece como uma potência, ou seja, ela se estabelece como uma monarquia graças à Revolução de Aves. Ela não faz a união com a Espanha, se torna potência e utiliza das Seis Marias, da doação de terras a pessoas de confiança, para manter esse poder. Espanha não ganha a Revolução de Aves, mas, consequentemente, centraliza e unifica seu poder nas mãos do rei, e esse reino vai se sustentando graças às expedições marítimas. A França, que também é uma potência da época, vai guerrear com a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, vence esse conflito e estabelece uma monarquia absolutista, no qual o rei é o centro de tudo, o rei faz o que quer. O poder do rei é absoluto. E por último, a Inglaterra se torna uma potência após conflitos entre membros ingleses das famílias York e Lancaster, certo? E consequentemente, graças à aplicação da Carta Magna que pôs fim a essa Guerra dos 100 Anos, que lembrando que a Carta Magna foi uma espécie de constituição, tornou com que a França tivesse o seu governo à parte e a Inglaterra seu governo separadamente também em uma monarquia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, galera. Até mais e até a próxima aula. Fiquem com Deus.